Nathaniel Adam é o Capitão Átomo, um dos heróis mais poderosos e subestimados do universo DC. Mas hoje isso vai mudar, porque eu vou explicar pra vocês detalhadamente, ponto por ponto, do Capitão Átomo, do campo quântico e de todos os poderes que ele tem. Então sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Vinícius e você está no Space Fiction. E bom, para começar esse vídeo, tem uma pequena coisa que eu tenho que deixar bem clara aqui sobre o Capitão Átomo e sobre como esse vídeo vai funcionar de uma forma geral. A primeira coisa é que o Capitão Átomo é um personagem extremamente poderoso, mas ele tem muitas variações na forma dele, por assim dizer. Então, para deixar bem claro, o que eu vou analisar aqui é só o Capitão Átomo base. Eu não vou analisar ele como Void, por exemplo, porque aí já entra outras questões, mas resumidamente é isso. E uma outra coisa é que eu vou priorizar aqui feitos concretos, citações, declarações de autor e coisa do tipo, e não tanto feito de escala, porque é uma coisa que eu falo em todos os meus vídeos. Feito de escala acaba que não vale muita coisa, porque todo mundo luta com todo mundo em HQ. Então, beleza, né? Enfim. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like e se inscreve se você ainda não for inscrito, porque toda semana tem algum vídeo sobre nível de poder, sobre personagens dos quadrinhos, animes, jogos e etc. Então aqui você tá em casa e aproveita também para comentar qual outro personagem vocês querem ver o nível de poder. Pode ser tanto do universo DC, da Marvel ou de qualquer outro universo aí. Qualquer coisa, se tiver bastante comentário, bastante like e etc, eu posso estar fazendo, beleza? Enfim, indo direto ao ponto. Para começar, eu acho bem interessante falar um pouco sobre a história do personagem e do contexto geral dele dentro do universo DC. Então, vamos começar pelo básico. O Capitão Átomo não é um personagem que veio originalmente do universo DC, já que ele era da Charlton Comics, ainda lá na década de 60. E ele só foi incorporado no universo DC depois que a DC comprou a Charlton. Mas resumidamente, o Capitão Átomo é o Nathaniel Adam, um oficial das Forças Aéreas dos Estados Unidos, que foi acusado injustamente de traição, e a única forma dele escapar da pena de morte foi aceitando participar de um experimento, e basicamente nesse experimento ele foi exposto a uma cápsula de metal alienígena e explodido por uma bomba nuclear. E bom, como vocês devem imaginar, isso não deu muito certo. Mas anos depois ele reapareceu como uma coisa completamente diferente, com os poderes do campo quântico e o corpo revestido por um tipo de metal. Então, basicamente, ele ficou muito mais poderoso. E é por isso que o Capitão Átomo é um dos personagens mais poderosos da DC. Mas, resumidamente, como eu disse antes, o poder dele vem do campo quântico, uma força cósmica de poder que relaciona tudo da física de uma forma geral. Então ele abrange muita coisa ao mesmo tempo. Então, quando eu for falar dos poderes dele, vocês vão ter uma base um pouco melhor disso. Mas tenham em mente que o Capitão Átomo é extremamente versátil, porque os poderes dele estão diretamente relacionados às leis da física e da realidade. Então é por isso que você vai ver bastante feito dele, onde ele consegue realmente lutar contra outros pesos pesados, como eu disse, mas eu não vou entrar nesse aspecto não, porque bom, o cara serviu de base para a criação do Dr. Manhattan, então vocês já imaginam que ele é extremamente poderoso. Mas assim, só para deixar bem claro, ele controla o campo quântico e por isso ele consegue criar e destruir universos inteiros. E isso serve tanto para um universo normal, como algo que ele próprio cria, quanto pelo próprio multiverso da DC durante os Novos 52. Que, para quem não sabe, durante os Novos 52, a DC tinha o Planetário dos Mundos, uma estrutura da cosmologia deles, onde ficavam todos os universos, que na época eram exatamente 52, pelo menos dos universos numerados, por assim dizer. Depois disso, o multiverso se expandiu e se tornou o Omniverso que é hoje. Mas resumidamente, o escritor da HQ dele dos Novos 52 abordou que basicamente os poderes de manipular a realidade do Capitão Átomo eram algo extremamente poderosos, porque ele conseguiria criar e destruir todo o multiverso, que na época, como eu disse, eram esses 52 universos e etc. Mas não parar por aí, porque ele conseguia até mesmo afetar outras estruturas cosmológicas da DC, como por exemplo a Speed Force, já que ele simplesmente brincou com o Flash como se não fosse nada, porque nos Novos 52 ele foi colocado praticamente como uma divindade até certo ponto. Depois disso ele foi mantido nesse patamar de nível de poder, principalmente no Renascimento, onde ele conseguiu até destruir o corpo do Dr. Manhattan, que beleza, recriou logo em seguida, mas é um feito bem interessante mesmo assim. Mas assim, só pra vocês terem uma base, um dos vilões principais dele é o Major Força, que é simplesmente um cara que, assim como o próprio Capitão Átomo, controla uma força cósmica de poder, já que no caso do Capitão Átomo, ele controla o campo quântico, enquanto o Major Força controla o campo quântico negativo, que é uma força proporcionalmente igual em nível de poder, por assim dizer. Então, não é de surpreender que ele consiga lutar contra outros pesos pesados, como a Poderosa, o Monarca e etc. Mas uma coisa bem impressionante foi quando ele voou pra dentro de um buraco negro, mas ele tem bastante feito lutando contra outros personagens, mas como eu disse, não é algo primordial, assim, não é nada muito importante, porque todo mundo luta com todo mundo.
então eu não vou ficar demorando muito nesse tipo de feito, só saibam que ele é um peso pesado extremamente poderoso, que consegue resistir a poderes em escalas universais, multiversais e etc. Então, o cara realmente é muito poderoso em poder bruto e ele também é muito resistente, já que obrigatoriamente ele tem que aguentar pancada de gente desse nível e rajada de energia também. Então, o cara é realmente brabo. O que na verdade não é nada muito impressionante, baseado no que o Capitão Átomo consegue fazer de uma forma geral, mas assim, para vocês terem uma ideia do nível de velocidade dele também, ele consegue reagir em curto espaço de tempo, algo muito menor do que um ser humano conseguiria, por exemplo. Ele já reagiu inclusive a microsegundos, que é basicamente 1/1000º de segundo. Ele também já conseguiu rivalizar com o Corredor Negro, um velocista extremamente poderoso e rápido, e ele já conseguiu voar até a órbita do planeta em segundos, mas o principal feito dele de velocidade mensurável, por assim dizer, foi quando ele voou até o limite do universo em um curto espaço de tempo. A gente não tem como saber quanto tempo ele levou pra fazer isso, mas cara, o universo DC de espaço mapeado tem mais de 100 trilhões de anos-luz e, obviamente, se você considerar essa parte mapeada, porque o universo em si é teoricamente infinito, e o Capitão Átomo foi até o limite das bordas em expansão do universo, então seria algo muito além. Além disso, ele já conseguiu conversar com o Flash enquanto o mundo inteiro estava congelado, e como eu disse antes, o nível de poder dele é uma coisa extremamente absurda, porque ele consegue afetar a Speed Force e simplesmente tirar o Barry Allen pra bosta, sendo que é aquilo. Para você conseguir mexer com a Speed Force do nível que ele fez, randomizando o Flash como se a Speed Force fosse uma brincadeira de criança, a velocidade dele tem que ser algo muito acima de qualquer coisa mensurável. Além disso, entre os poderes dele, o principal é a manipulação da realidade, já que ele consegue afetar qualquer tipo de aspecto da realidade de uma forma geral. E é por isso que ele consegue absorver energia em escala simplesmente ilimitada, ele consegue manipular a energia, obviamente. E quando eu falo que ele consegue absorver e manipular a energia, eu não tô falando de energia cinética, de calor ou algo limitado. Não, é todo tipo de energia. O campo quântico abrange tudo. E ele consegue também controlar o próprio corpo a nível molecular, se aumentando ou diminuindo de tamanho para entrar nessas escalas. Ele consegue criar vários corpos, manipular matéria, ele pode criar tornados e até mesmo dar poderes para outros personagens. Além também dele conseguir ficar intangível em escala subatômica. Ele pode também ficar invisível e manipular a matéria, já que, como eu disse, ele manipula a realidade. Então tudo dentro dela está a seu dispor. Ele consegue manipular a escala molecular, atômica, subatômica e etc. Ele pode trazer pessoas de volta à vida e até mesmo fazer cópias de consciência dessas pessoas. Ele também pode manipular o tempo viajando para o futuro ou para o passado. Ele pode projetar a alma dele numa forma de projeção astral. Ele tem uma grande resistência mental, ele pode se teletransportar e ele consegue ver as coisas em escala microscópica, nesse caso em escala molecular. Além disso, ele é um ex-militar extremamente habilidoso em combate, tanto que ele já conseguiu lutar contra o Batman. Mas assim, eu disse que eu não iria falar sobre o Void nesse vídeo, mas eu vou dar uma pequena trapaceada, beleza? Mas assim, como eu não vou misturar nada, vamos falar agora dele. Durante essa fase do Capitão Átomo, ele era extremamente poderoso, e por isso, eu vou citar especificamente o que ele diz nessa menção de poder dele. Ele começa perguntando quantas terras você pensa que existe. Uma, certo? Aquela que você vive. Mas a resposta tá errada. Existem milhões, cada uma simplesmente mais maluca do que a última. E que, sorte a minha, eu pousei na mais doida de todas elas. Heróis loucos com poderes encobrindo presidentes, apavorando cidadãos. Bonito, é? Mas essa não é a pior parte, nem de longe. Eis a pior parte. Alguma coisa me transformou em uma bomba, uma grande. Você sabe todas aquelas terras que eu mencionei? Eu ia destruir todas elas. Então assim, dá pra ver claramente que o cara é bem poderoso, porque ele iria destruir milhões de universos tranquilamente. E só pra deixar bem claro, por mais que essa citação do Capitão Átomo seja em uma fase onde ele não era a versão base dele, por assim dizer, essa questão dele ser tão poderoso se mantém em basicamente todos os períodos do personagem. Porque agora, voltando um pouco pro Capitão Átomo normal de novo, uma coisa que mostra bastante o nível de poder dele e o quão potente ele é de uma forma geral, foi um feito onde ele ergueu uma pedra que pesava tanto quanto o conceito do orgulho. Então, bom, não é nem uma coisa mensurável também. E ele também já quebrou o elmo de um Senhor Destino alternativo na pancada. Então, velho, o cara é realmente muito brabo, porque o Senhor Destino é um personagem de poder em escala cósmica também. Mas enfim, essa última parte é só pra vocês terem uma base mais ou menos, mas eu tô meio que me repetindo, por assim dizer. Mas enfim, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aí no canal se você não for inscrito e comenta se você já sabia o quão poderoso é o Capitão Átomo, por mais que ele seja tão subestimado e tudo mais. Então, muito obrigado pra todo mundo que viu o vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, de verdade. Então é isso, até a próxima e tchau.